Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área, e hoje é mais um vídeo daqueles falando sobre determinada estatística do Campeonato Brasileiro. E o tema em questão é o jogador estrangeiro com mais gols marcados em cada edição do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Só que antes, já deixa o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Em apenas uma oportunidade em toda a história, o Campeonato Brasileiro teve como artilheiro um jogador estrangeiro. E isso foi lá no ano de 1972, quando o uruguaio Pedro Rocha, então atacante do São Paulo, balançou as redes 17 vezes em 18 jogos, terminando empatado na artilharia com Dario do Atlético Mineiro, que também fez 17 gols naquele campeonato. Na era dos pontos corridos, ainda não aconteceu de um estrangeiro terminar como goleador máximo, com o mais próximo disso a acontecer sendo na edição de 2007, quando o uruguaio Beto Acosta, então jogador do Náutico, terminou na vice-artilharia com 19 gols, contra 20 do artilheiro do campeonato, o atacante Josiel do Paraná. Como vocês estão carecas de saber, o Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos teve início em 2003, e naquele ano foram 24 o número de clubes participantes, com um total de 46 rodadas disputadas. Bastante rodado pelo futebol brasileiro, o jogador estrangeiro com mais gols naquela edição foi o atacante colombiano Víctor Aristizábal, que vestindo a camisa do Cruzeiro, grande campeão daquela edição, balançou as redes 21 vezes em 36 jogos, tendo como média 0,58 gol por partida. O goleador máximo daquela edição foi o atacante Dimba do Goiás, que balançou as redes 31 vezes. O Campeonato Brasileiro de 2004 também contou com a presença de 24 clubes e disputado em 46 rodadas, com o Santos balançando as redes nada menos que 103 vezes naquela edição, recorde esse jamais superado até então. Entretanto, não foi no elenco santista onde estava o estrangeiro com mais gols marcados naquela edição, e sim no elenco do Vasco, com o sérvio Dejan Petkovic sendo de extrema importância na luta contra o rebaixamento da equipe cruzmaltina. Ele disputou 36 jogos pelo Vasco e balançou as redes 18 vezes, tendo como média 0,5 gol por partida. Vale destacar que foi naquele campeonato onde o jogador quebrou o recorde de gols marcados em uma só edição do Campeonato Brasileiro, sendo o atacante Washington do Atlético Paranaense com 34 bolas na rede o recordista. No Campeonato Brasileiro de 2005, o número de participantes foi diminuído, caindo de 24 para 22. O campeão daquele ano foi o Corinthians, que contava em seu elenco com o atacante argentino Carlitos Tevez. Tevez, inclusive, foi o estrangeiro com mais gols marcados naquela edição, e dos 42 jogos disputados pelo Corinthians, o hermano esteve em campo em 29, tendo balançado as redes 20 vezes. Sua média foi de 0,68 gol por partida, e no geral Tevez terminou com apenas 2 gols a menos na tábua de artilheiros em relação a Romário, o goleador máximo daquela edição. Em 2006, novamente o Campeonato Brasileiro passou por redução em seu número de participantes, caindo de 22 para 20, como é disputado até os dias atuais. Não teve muitos jogadores estrangeiros arrebentando nesta edição, que teve como campeão a equipe do São Paulo. O estrangeiro com mais bolas na rede colocadas foi o argentino Germán Herrera, então jogador do Grêmio, com ele tendo feito 9 gols em 25 jogos. Sua média foi de 0,36 gol, e o goleador máximo daquela edição foi o atacante Souza do Goiás, que balançou as redes 17 vezes. No Brasileirão de 2007, mais uma vez o título foi para as mãos do São Paulo. E o curioso é que o máximo de gols que um jogador fez com a camisa tricolor naquela edição foram 7, com o goleiro Rogério Ceni sendo um dos artilheiros, empatado com os atacantes Borges e Dagoberto. Como já dito lá na introdução, o atacante Beto Acosta na edição de 2007 foi o estrangeiro que mais andou perto de terminar como artilheiro de uma edição dos pontos corridos, com ele tendo feito 19 gols em 31 jogos com a camisa do Náutico. O artilheiro daquele campeonato foi Josiel do rebaixado Paraná, que terminou com 20 gols. Em 2008, pelo terceiro ano consecutivo, o título do Campeonato Brasileiro foi para as mãos do São Paulo, que brigou ponto a ponto pela taça com o Grêmio. Aquele campeonato teve nada menos que 3 artilheiros, sendo eles o atacante Keirson do Coritiba, Kleber Pereira do Santos e o Washington Coração Valente, então jogador do Fluminense, cada um deles tendo balançado as redes 21 vezes. Já o estrangeiro com mais gols marcados foi o colombiano Edixson Perea do Grêmio, que disputou 27 partidas e balançou as redes 8 vezes, tendo como média 0,29.
Em 2009, depois de longos 17 anos, o Flamengo voltou a vencer o título do Brasileirão. E o curioso é que o clube só foi assumir a liderança na penúltima rodada. Aquele campeonato teve 2 artilheiros, sendo eles Adriano Imperador do campeão Flamengo e Diego Tardelli do Atlético Mineiro, cada um deles balançando as redes 19 vezes. Pelo segundo ano consecutivo, o estrangeiro com mais gols marcados vestia a camisa do Grêmio, e o cara foi o atacante argentino Max Lopes, que disputou 25 jogos e fez 12 gols. Em 2010, o título do Campeonato Brasileiro foi novamente para as mãos de um clube do Rio de Janeiro, com o Fluminense voltando a vencer a competição após longos 26 anos. O artilheiro daquele campeonato foi o atacante Jonas do Grêmio, que ao todo balançou as redes 23 vezes em 33 jogos. Já o estrangeiro com mais gols foi o uruguaio Louco Abreu do Botafogo, que disputou 25 jogos e fez 11 gols, tendo como média 0,44 gol por partida. Em 2011, o título do Brasileirão foi ganho pelo Corinthians, após intensa disputa pela liderança com o Vasco. O G4 naquele ano, pela primeira e única vez até hoje, contou com a presença de 3 clubes do Rio de Janeiro, e o artilheiro daquele campeonato foi Borges dos Santos, com 23 gols. Mais uma vez, o estrangeiro com mais gols marcados foi Louco Abreu do Botafogo, que em 23 jogos balançou as redes 13 vezes. Em 2012, o Fluminense, mantendo a boa fase em campeonatos brasileiros, mais uma vez levou o título da competição, e naquele campeonato o clube também teve o goleador máximo. Fred foi um dos grandes destaques do tricolor em 2012, e com 20 gols em 28 jogos, foi o artilheiro do campeonato. O estrangeiro que mais fez gols foi o argentino Hernán Barcos do Palmeiras, que no total balançou as redes 14 vezes em 29 jogos, mas seus gols de nada adiantaram, afinal o Palmeiras foi um dos rebaixados naquela edição. Em 2013, após 10 anos, o Cruzeiro voltou a vencer o Campeonato Brasileiro, ao terminar com 11 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o Grêmio. O goleador máximo daquela edição foi Ederson, atacante do Atlético Paranaense, que no total fez 21 gols em 36 jogos na campanha do terceiro colocado. Já o gringo com mais bolas na rede foram 2, e não somente um como nas temporadas anteriores. O primeiro, o argentino Max Biancucci, do quinto colocado, o Vitória, que fez 11 gols em 23 jogos, tendo como média 0,47 gol. O outro estrangeiro, que também fez 11 gols em 2013, foi D'Alessandro do Internacional, que no total disputou 35 jogos na campanha do 13º colocado. Em 2014, o título mais uma vez foi para as mãos do Cruzeiro, que somou 4 pontos a mais na tabela do que em 2013, terminando com 80 pontos. O artilheiro daquele campeonato foi Fred do Fluminense, que espantou as críticas pelo mau desempenho na Copa do Mundo ao balançar as redes 18 vezes em 28 jogos. Já o estrangeiro com mais gols foi o boliviano Marcelo Moreno do Cruzeiro, que em 32 jogos fez 15 gols. Em 2015, o Campeonato Brasileiro teve como campeão o Corinthians, que jogava um futebol leve, organizado e que dava gosto de assistir. O artilheiro daquele campeonato foi Ricardo Oliveira, do 7º colocado, o Santos, que marcou 20 gols em 32 jogos. Já o estrangeiro com mais gols foi o atacante argentino Lucas Prato, do vice-campeão, o Atlético Mineiro, que disputou 36 dos 38 jogos do Galo e balançou as redes 13 vezes, tendo como média 0,36 gol por partida. Em 2016, após 22 anos, o Palmeiras voltou a vencer o Campeonato Brasileiro, se tornando o último dos 4 grandes de São Paulo a conquistar o título. Aquele campeonato teve nada menos que 3 artilheiros, todos eles com baixa média de gols. E os goleadores foram William Potker, da Ponte Preta, Fred, que começou a competição vestindo a camisa do Fluminense e depois se transferiu para o Atlético Mineiro, e Diego Souza, que era jogador do Sport, cada um deles tendo balançado as redes 14 vezes. Já o gringo com mais gols marcados foi o colombiano Jonathan Copete, então jogador do Santos, que fez 10 gols em 25 jogos na campanha do vice-campeão. Em 2017, o Corinthians voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro, e durante a campanha, o Timão conseguiu um feito que até aquela época ninguém ainda tinha conseguido, que era de ficar um turno inteiro sem ser derrotado. Pela primeira vez, o Timão teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro em seu elenco, e naquele ano, o goleador máximo com 18 gols foi Jô, que teve a companhia de Henrique Dourado do Fluminense. Já o estrangeiro com mais bolas na rede foi o colombiano Santiago Trelles do Vitória, que com 10 gols em 23 jogos, ajudou o clube a escapar do rebaixamento.
Em 2018, o Palmeiras voltou a ganhar o Campeonato Brasileiro e, sob o comando de Felipão, o clube alcançou a sua 10ª taça do Nacional, considerando a unificação. O goleador máximo naquele ano foi Gabriel Barbosa, o Gabigol, que de volta ao Santos após frustrante passagem pela Europa, balançou as redes 18 vezes em 35 jogos. O estrangeiro com mais gols marcados foi o atacante uruguaio Nico Lopes do Internacional, que em 35 jogos balançou as redes 11 vezes. O Flamengo em 2019 sobrou no Campeonato Brasileiro, quebrando os mais variados recordes e, além disso, liderou também as estatísticas quando o assunto é artilharia. Dessa vez, atuando pelo campeão Flamengo, Gabigol alcançou mais uma artilharia na carreira e em 2019, o atacante fez 25 gols em 29 jogos, tendo como média 0,86 gol por partida. Além de ter o artilheiro do campeonato e o vice-artilheiro, o Flamengo também contou em seu elenco com o estrangeiro que mais pôs bolas na rede, e o cara foi o meio-campo uruguaio De Arrascaeta, que em 23 jogos balançou as redes 13 vezes. O Campeonato Brasileiro de 2020 teve como campeão novamente o Flamengo, e a campanha do clube foi cheia de altos e baixos, com o título sendo conquistado após vacilos dos concorrentes e com a liderança só sendo assumida na penúltima rodada. Foram 2 os goleadores do campeonato, sendo eles o atacante Luciano do São Paulo e o meia Claudinho do Red Bull Bragantino, cada um deles fazendo 18 gols. Já o estrangeiro com mais bolas na rede foi o argentino Germancano do Vasco, que fez 14 gols em 34 jogos, mas esses gols acabaram não ajudando o clube a permanecer na Série A. E em 2021, o Atlético Mineiro enfim acabou com a seca de títulos na competição e novamente conquistou o Campeonato Brasileiro após 50 anos de jejum. O Galo do técnico Cuca foi o time mais regular da competição, e além de ter levado o título, o Atlético também contou em seu elenco com o artilheiro da competição, sendo ele o atacante Hulk, que balançou as redes 19 vezes em 35 jogos. O estrangeiro com mais gols também esteve presente no elenco atleticano, e o nome da fera foi o meio-campo argentino Matias Zaratio, que balançou as redes 7 vezes em 32 partidas. Pessoal, e na opinião de vocês, quem será o próximo estrangeiro que fará mais gols na edição de 2022? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.